Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. Hoje eu vou falar de um tema que vez ou outra alguém me pergunta sempre que eu cito esse tema aqui, que é sobre meditação no contexto da comunicação com Hecate, porque tem muitos tipos de meditação, então meu foco é na meditação básica hoje. Eu vou falar de algumas aqui. Vou explicar para vocês o porquê que é tão importante a meditação, quais são os tipos e algumas dicas para quem tem dificuldade nessa área. Então vamos lá. A comunicação com divindades, espíritos, entidades, todos os seres, assim, aqui a gente vai focar em Hecate, né, que é o foco do podcast. É um assunto que levanta muitas dúvidas, porque a gente sabe que a comunicação com Hecate, por exemplo, não é igual à comunicação com uma pessoa, né. Tem uns paralelos, mas não é. Isso é a primeira coisa, eu sempre falo para vocês aqui, separar. A gente pode fazer paralelos entre as divindades e os seres humanos, porque é o que a gente tem contato, que a gente consegue entender, mas entender que não é a mesma coisa. Por que eu falo isso? Porque a comunicação com as divindades, ela é bem mais sutil do que com alguém, com uma pessoa. Então, eu vejo muitas críticas, assim, às vezes, falando que tem gente que só tá imaginando uma comunicação com uma divindade. Por quê? Como que você identifica isso? Porque a pessoa relata diálogos imensos. E realmente eu acho que esse é um dos sinais. Não estou falando que quem tem esses diálogos é coisa da cabeça da pessoa, mas tem uma probabilidade maior. E aí a gente vai entender aqui o porquê. Até porque a divindade realmente ela não vai falar dessa forma. Às vezes eu até comento aqui com vocês, né? A Hecate me disse isso e tal. Não é de uma forma literal que eu quero dizer. Eu falo assim porque é algo muito difícil de traduzir. Mas quando a gente tem uma mensagem de uma divindade, desenvolve esse relacionamento, tem essa comunicação, como é algo mais sutil, a nossa mente precisa traduzir em palavras, né? O nosso consciente precisa traduzir para poder transmitir essa mensagem para outras pessoas. E aí eu transformo em palavras. Mas 99% das vezes não foi literalmente. E quando é mais literalmente, quando eu realmente recebo palavras, são frases curtas e diretas da deusa. E eu percebi que é, é a maioria das pessoas que têm mais experiência, assim, que tentam trabalhar essa parte de ter uma comunicação realmente, como diria, real, né? Séria, não que eu falei, não quer dizer que as outras não sejam reais, mas quem tem uma preocupação com isso, de trabalhar esses aspectos, relata isso. E outras formas de comunicação que são mais sutis, como eu disse para vocês. Às vezes uma sensação e tudo. Tudo isso, muitas coisas, na verdade, se não 100% do que a gente faz na bruxaria, a gente precisa ter uma mente clara. Uma mente, né? A mente, a parte da mente. Mas aí se reflete em outras coisas no nosso corpo físico, mental, espiritual, na nossa alma, enfim, da forma que você acredita, porque tem várias linhas de pensamento quantos corpos nós temos. Mas tudo isso a gente precisa de estar alinhado e com clareza nas coisas que a gente está fazendo. Quando a gente se comunica com uma divindade, e que para que isso realmente seja verdadeiro e não tenha interferência da nossa mente, a nossa mente tem que estar limpa. Então, se você não consegue aquietar a sua mente, limpar os seus pensamentos, limpar as suas próprias influências do que você gostaria de ouvir da divindade, ou do que você acha que tem que ouvir, às vezes nem é o que você gostaria, mas é o que você acha que tem que ouvir, né? Ali naquele momento. Se você não consegue limpar sua mente, aí é difícil de você conseguir ouvir a deusa, né? Porque a sua mente é muito barulhenta. Nossa mente é barulhenta. E é a tendência dela mesmo, né? A Cindy Brannen, né, sempre falo dela aqui, ela fala que é the monkey mind, que é a cabeça de macaquinho, que fica pulando e agitado e quer fazer acontecer. Então, tem muitas pessoas, quando eu falo de meditação, falam, traz um sentimento de frustração. A pessoa fala assim, eu não consigo meditar.
Pois se você tem dificuldade, é aí que você precisa, porque se você não consegue sentar por um momento, né, que é a primeira coisa, sentar e aquietar a mente ali. É lógico que tem vários tipos de meditação, eu tô falando desse tipo de meditação mais tradicional, mas tem outros tipos, mas eu acho importante, se você não consegue fazer nem esse tipo, que a técnica é a mais básica, porém para muitas pessoas é o mais difícil. Só que quando você entende a verdadeira natureza da meditação e o porquê você está fazendo aquilo, aí você perde essa percepção de ser difícil, né. Depois eu vou indicar para vocês como que você pode trabalhar isso, mas por enquanto vamos entender aqui o porquê que é importante. Então, quando você limpa sua mente dos seus pensamentos rotineiros, se você tem essa capacidade, esse treinamento, é uma prática também, a meditação também é uma prática, a bruxaria é uma prática, a yoga é uma prática, a meditação também. É diferente de ter uma linha de chegada, tá? Primeira coisa da gente ter em mente. Então, você não vai meditar a primeira vez e falar, nossa, foi incrível. E você não vai meditar por anos e falar, nossa, agora tá incrível, sim. É lógico que melhora com a prática, mas tem dias que você não vai conseguir, controlar realmente, limpar sua mente, mas é aí que está. A partir do momento que você senta e começa a tentar limpar esses pensamentos, você já está meditando. Então as pessoas têm essa ilusão que elas vão se sentir assim, nossa, totalmente em paz, relaxada, e pode sim a meditação causar isso, mas não tenha esse tipo de expectativa. Foca no exercício que está sendo proposto, que é você prestar atenção na meditação, na respiração, né, sentar, na posição certinho, focar na sua respiração e tentar limpar esses pensamentos, não prestar atenção nesses pensamentos, eles vêm e vão. O seu foco sai de novo, é por isso que as pessoas falam: "Ai, não consigo meditar". Toda hora ela se distrai, e aí você tem que voltar. Mas a partir do momento que você se distrai e percebe e volta a prestar atenção na respiração, que seja, você está meditando. Isso é meditar, tá? Isso, meditar não é só quando você está com a mente limpa. Não, o processo de perceber: "Ah, mas daí eu não percebi". Então, por isso que é uma prática. Sei lá, eu fiquei tão distraído que parei de meditar e fui fazer outra coisa. Por isso que a gente tem uma senta de uma certa forma, ou às vezes a pessoa dorme, então por isso que é importante meditar sentado, né, principalmente se você está começando. Então tem várias coisinhas ali que não é questão: "Ai, não consegui fazer", e sim que você está praticando. E aí tem gente que fala: "Ai, não", tem gente que não pode meditar. Sim, tem pessoas que não podem meditar, mas isso é bem raro, gente. A meditação é uma coisa bem tranquila. Raras doenças, assim, que a pessoa não pode meditar. Eu diria assim, se você, faz algum acompanhamento de saúde mental ou tem alguma doença nesse sentido, aí pergunta para o seu psicólogo, para o seu psiquiatra, se você é uma das pessoas que não pode meditar, que é recomendado não meditar. Pode ser que se você, faz uso de medicação e tudo, pode ser que seja mais difícil para você conseguir meditar por conta do seu estado mesmo de saúde e tudo. Mas muitas vezes a meditação, na verdade, ajuda, né, quando a gente tem esse tipo de tá passando por esse tipo de tratamento. Então veja certinho, pesquise. Chances são de que meditação só vai fazer bem para você. Eu acho interessante também que a meditação é aquelas coisas que te ajudam em todas as áreas da sua vida. Então, a partir do momento que você quebra essa barreira que você não consegue, meditar, todas as pessoas conseguem, tá? É só realmente o que eu disse, né, não, você não vai chegar naquele estado, assim, igual aqueles monges budistas lá, não, não. Você é uma pessoa normal, né, a maioria de nós somos, e é assim que funciona. E também a gente tem muitas coisas hoje em dia que pode ajudar a gente a meditar, né, meditações guiadas, para quem tá começando é maravilhoso. Então, pensando na meditação como uma prática, como um treinamento da sua mente, você vai perceber que isso reflete também no seu corpo. E aí tem várias coisas aqui que eu não vou entrar em detalhes, né, hoje, mas a gente sabe, é senso comum, que se você é saudável no geral, isso vai refletir também na sua espiritualidade. Então, o que eu disse, a gente tem que ter equilíbrio, não ficar só assim na mente ou não pensando na parte espiritual, mas pensar também que nós temos um corpo físico, nós vivemos nesse mundo. Então, ter uma alimentação saudável também ajuda.
né, nessa parte da comunicação com as divindades mesmo, porque tudo isso vai encaminhar para que você tenha uma mente mais clara. Fazer atividade física certinho, se cuidar, sabe, se cuidar no geral, isso tudo vai refletir. E uma coisa interessante da meditação que eu estava vendo quando eu estava, pesquisando do ponto de vista da yoga, é que eles falam que a prática da meditação, das posturas e tudo que envolve yoga, né, da alimentação, atividade física, tudo, estar no momento presente também, que é uma das coisas que a meditação te ajuda também a fazer, conseguir se concentrar mais, aumenta até os seus sentidos. Os pesquisadores depois, né, foram analisar o cérebro dessas pessoas e perceberam que realmente tem menos atividade ali em algumas áreas do cérebro, então você fica mais tranquilo mesmo, né, se a gente for pensar. E a sua mente fica mais tranquila, por isso que tem essa clareza maior e aumenta a sensibilidade. Então, se a gente pensar realmente, se a pessoa foca no momento presente, esse que eu pensei assim, né, esse raciocínio. Se você foca mais no momento presente, o seu cérebro entende que aquilo é importante para você. E tudo que o nosso cérebro entende que é importante, ele dá mais atenção. Então, se você focar nas coisas erradas e deixar sua mente aí ficar pulando igual um macaquinho, é isso que ela vai fazer. Se você tiver, então, essa disciplina de fazer as coisas da forma que você acredita que tem que ser, da forma que você acredita que sua vida tem que ser vivida, é assim que sua mente também vai se adaptar. É óbvio que requer vontade, dedicação, disciplina, mas a deusa, né, Hecate também ensina muito isso pra gente, ter disciplina nas coisas, para conseguir fazer o que a gente gostaria de fazer, atingir nossos objetivos dessa forma. Então aí, você entendendo que o momento presente é mais importante, os seus sentidos eles ficam mais afiados. E os sentidos afiados no mundo físico, eles influenciam diretamente como que nossos sentidos vão atuar, no campo mais espiritual, das nossas habilidades psíquicas. Tanto que alguns exercícios, para a gente aumentar a nossa habilidade psíquica, é focando, por exemplo, no tato. Então você vai focar em realmente sentir e também visualização. Então a gente liga, né, visão, os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar. Não sei se eu esqueci algum. Tato, acho, né, que faltou. E aí esses sentidos eles são transferidos de alguma forma para nossas habilidades psíquicas. Quando você limpa então a sua mente e consegue ter um controle maior da sua mente, você vai perceber também que um estado importantíssimo quando a gente fala de bruxaria, de rituais, de comunicação com divindades, tudo isso é entrar no estado alfa, né, ou um estado de transe, um estado alterado de consciência. Isso é o tipo de coisa que, as pessoas perguntam: "Ah, mas como que eu sei que eu estou tendo?". Quando você tiver, você vai saber, tá. Às vezes a gente acha que teve e aí depois fala: "Não, nossa, agora é bem mais intenso, agora eu entendo". A meditação, se conforme você vai praticando e tudo, você vai perceber essa mudança, né. Quem já pratica mais tempo, mesmo que não faça meditação, vai perceber que atinge isso de outras formas. Por exemplo, tem gente que usa tambores, que também é um estado meditativo, né, dança, desenho, canto, tem muitas formas de você atingir esse estado. Mas por que que eu recomendo principalmente a meditação? Porque a meditação ela como ela foca em limpar a sua mente, e você fica assim, às vezes, né, bem paradinho ali, você vai conseguir entender com mais clareza, com o tempo, esse como que você entra nesse estado. E aí você pode usar outras formas, como eu disse, música, dança, etcétera. Mas eu acho que nunca dispensa a meditação tradicional, na minha opinião. E não sou só eu que falo isso, né. Eu acompanho muitos autores de bruxaria, autores, assim, importantes e tudo, pessoas com muita experiência, e muitos deles falam assim: "Olha, se eu pudesse te dizer uma coisa que eu acho a mais importante de você praticar, se eu pudesse te dar um conselho, seria medite". E quando eles falam medite, eles estão falando desse tipo de meditação. A gente tem às vezes, até eu falo aqui, né, tem uma meditação, e quem acompanha a comunidade Caverna de Hecate já viu também, a gente tem a meditação que é mais um sentido de visualização, e a gente tem todo um relaxamento para fazer, para realmente direcionar a sua mente, acalmar a sua mente e trazer esse estado alfa. Mas isso também é um tipo de meditação, mas também não dispensa a meditação básica, né, que por mais que você faça, eu acho mais importante você fazer um pouquinho, que seja 5 minutos por dia,
mas fazer todo dia, sabe? Raramente perder um dia. Ah, pode cair o mundo. 5 minutos você vai conseguir arrumar. E até os professores de meditação falam isso. Se você não tem tempo para meditar 5 minutos por dia, então você tem que meditar o dobro. Você tirar 5 minutinhos ali de que você fica no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, sei lá, já é um tempo que você podia usar para meditar. Então, essa desculpa é realmente questão da gente adaptar o que é importante para você. Por isso que eu digo, é mais interessante que você medite pouco tempo, mas todo dia, considerando que é uma prática mesmo e que você precisa então fazer com uma frequência, ao invés de falar, nossa, hoje eu vou ficar 1 hora meditando, eu vou pegar e dedicar o dia, eu vou fazer um retiro aqui em casa, eu vou ficar 8 horas meditando. E aí depois dos outros dias você não medita mais. Isso não é interessante, né? A gente às vezes faz isso também com outros hábitos que a gente quer adotar e tá ali naquela ansiedade de fazer e tudo, mas é melhor você meditar menos e ficar com aquele gostinho de quero mais para te estimular a fazer a mesma coisa no dia seguinte, do que fazer tudo de uma vez e aí você enjoa ou acontece milhões de coisas e você não consegue. Não conseguiu continuar? Isso também acontece comigo, gente. Também não vou falar, nossa, medito tudo certinho todo dia. Não, são de épocas. Então, a gente perde aquele hábito, volta de novo. Comigo tudo é assim, alimentação, atividade física, tento manter um padrão ali para eu ser uma pessoa saudável. Mas às vezes a gente perde aquilo, né? São de épocas. Fazer as coisas sempre no mesmo horário também é interessante porque você estabelece aquela rotina, isso ajuda a criar um hábito. São coisas que ajudam muito a gente, né? São algumas dicas aí para você implementar isso. E aí, então, cultivando esse estado dentro de você e conseguindo reconhecer quando que você atinge esse estado, que não é o estado normal, não é o estado da sua mente, por exemplo, que eu estou falando com vocês agora, minha mente não está nesse estado. É o que, né, tem as ondas cerebrais ali que estão trabalhando numa certa frequência. Não é esse, é um pouco menos ondas cerebrais. Se vocês lerem o livro O Poder da Bruxa, Laurie Cabot fala muito disso, né, do estado alfa, ela dá algumas dicas de como entrar nesse estado, mas tem vários tipos de exercício que a gente pode fazer para atingir. Mas a partir do momento que você adquire esse hábito de meditar e fazer essas coisas e você consegue reconhecer quando você entra nesse estado, é mais fácil de você entrar. Tanto que a Laura acabou, se eu não me engano, até no livro ela ensina. Então você vai fazer os exercícios, demora mais tempo para você conseguir fazer, requer visualização e tudo, daí você entra em estado alfa. Mas depois que você já aprendeu e já tem prática, você pode estabelecer, às vezes, apenas um gesto de mão e o seu cérebro já entra automaticamente, porque você treinou para aquilo. Até eles falam, né, os estudos falam que quando a gente fecha o olho, só o ato de fechar os olhos já reduzem e já começam a ajudar a gente a entrar nesse estado mental. Então presta atenção para você ver quando você fecha os olhos e começa a prestar atenção na sua respiração, respirar fundo, respiração abdominal, porque a gente tem uma respiração muito rasa. Então a gente respira só com o tórax, foca em como se sua barriga fosse um balão assim, e encher, esvaziar bem devagarzinho, você vai ver que só de fazer isso, por 1 minuto que seja, já muda o seu estado ali para tudo, né? Então é isso. Quando você reconhece, aí você consegue melhor entender as mensagens da divindade, agora que a gente fecha esse ciclo e volta para a comunicação. Então, quando você, a Hecate me disse isso, mas a sua mente está super turbulenta, você vai ter que ser mais, não que não possa acontecer, mas você vai ter que ter mais critério em analisar se realmente foi, né? Pode acontecer sim, comigo já aconteceu muitas vezes. Mas normalmente também quando a gente está distraído em alguma atividade, essa comunicação com as divindades acontece, não quando você está se concentrando em ter essa comunicação. Quando você vai sentar e não, agora eu preciso de um conselho, uma mensagem, aí é importante você entrar nesse estado de limpar sua mente, né, no estado mais alterado de consciência para você ter essa comunicação mais sutil. E também, gente, no geral, se a gente foca muito nisso, é lógico que é importante para a gente, principalmente. Mas se a divindade ela tem algo para te comunicar, ela vai te comunicar também. Não estou falando que não é importante fazer essas práticas, até porque tem outros benefícios além desse. Mas eu estou dizendo no sentido de não fica focando nisso, não fica chateado com isso, tipo, Hecate não me manda mensagem nenhuma.
eu acho muito melhor que seja esse o caso do que você dizer que tem conversa com Hecate o dia inteiro, sabe? Por justamente o que eu já expliquei pra vocês, da nossa mente influenciar tanto e a gente entrar num ciclo de ilusão. É o que eu disse, não estou falando que você vive num ciclo de ilusão, só você sabe. Por isso que a gente exercita tudo isso. Mas é bem melhor que você não tenha, porque esse é o padrão, tá? Depende da época ali, percebo muito com Hecate assim. Quando a deusa, principalmente no começo, precisa passar alguma informação para a pessoa e tudo, essa comunicação ela vai ser mais frequente. Então você vai receber mais mensagens, sonhos e tudo. Depois que as coisas estão todas tranquilas, acho que até já falei aqui no podcast, né? Mas caso você não ouviu isso, depois que está tudo tranquilo, vai ser mais raro. E se está tudo bem, é o normal, é o esperado, na verdade, tá? Se tá tudo quieto, nossa, daí tem gente que fala, né? Ah, estou fazendo as minhas devoções diárias, tudo certinho e não tenho resposta. Sim, é isso que é o esperado. As divindades são mais quietas do que a gente gostaria ou imagina que seja, pelo menos. Tá? É assim o trabalho com as divindades. E como eu falei, depende de fases também. Depende do trabalho que você faz com a divindade. O que envolve ali na sua vida. Mas de forma geral, não se chateie com isso, né? Foca no que é importante, foca em ter clareza em todas as áreas, para isso ser transferido para sua prática. E agora, para finalizar, eu vou recomendar para vocês como que você pode começar a meditar. Tem milhares tem livros imensos sobre isso. Nossa, já li tanta coisa, porque a meditação é interessante, que eu me interesso por meditação antes mesmo de começar na bruxaria. Então, foi tudo ao mesmo tempo. Na verdade, eu gostava de astrologia e simpatia, né, que a gente falava ainda, eu não conhecia quando era bem pequenininha. E meditação é algo que eu comecei há muito tempo. Então, eu não consigo dizer para vocês exatamente como que contar mais direito como que eu comecei. Simplesmente que eu me interessei, olhei na internet. Eu era muito novinha, gente. Eu, tipo, 11, 12 anos de idade foi quando eu comecei a meditar. Eu não conhecia ninguém que fazia isso. Então, foi muito interessante, assim. E eu consegui pegar a ideia rápido, sabe? E eu lembro, assim, eu meditava, às vezes quando eu comecei a meditar e comecei rapidamente conseguir aumentar, porque você, como eu falei, você começa 5 minutos, aí depois você aumenta para 7, para 10, e nessa época, como eu estava só na escola, tinha bastante tempo livre, eu meditava por 1 hora por dia, assim. Então, eu até fico impressionada, falando, nossa, como eu conseguia meditar bastante naquela época, né? Mas a informação que eu tinha era o básico. Pegava um livro da biblioteca, acho que tem um livro até que chama Arte de Meditar, alguma coisa assim. Aí eu lia um livro ou outro, via técnica básica, né, que eu falei para vocês dessa meditação mais tradicional. Se você procurar meditação do budismo, tá ótimo. Acho que, se eu não me engano, é do budismo tibetano aí. Vai nessa linha que você vai achar bastante coisa interessante e tudo. A pessoa que eu mais recomendo para você aprender a meditar é a Monja Coen, que ela é bem famosa, né? Uma monja muito famosa no Brasil, ela é incrível, se você procurar no YouTube, tem palestras dela maravilhosas, né? Ela é budista. E ela tem vários vídeos que ela ensina a meditar. Eu vou linkar para vocês aqui, eu não lembro exatamente quais que eu posso recomendar por nome, mas tem vários. Ela faz até a meditação Zazen, se eu não me engano, que é o nome. Então, essa é bem legal de você começar a fazer. Tem um mudra que você faz com as mãos, que eu achei bem legal, assim. Eu nunca tinha feito, até ter encontrado com ela fazendo com mudras. Eu já fazia a postura de sentar tudo certinho, mas tem um jeito certo de você sentar tudo. E o gesto com a mão achei bem legal, me ajudou bastante a meditar. Então, para você começar, ótimo. Ela tem meditações guiadas. Ela, de vez ou outra, sim, tem um curso gratuito do Zazen, que envolve várias coisas, mas centrado na meditação, né? Pelo que eu entendi, né? E aí você consegue acompanhar também. Então, vou deixar os links aqui para vocês verem isso. E para finalizar esse episódio, eu tenho estudado bastante os oráculos caldeus, sempre estudei, né? Mas agora eu tô sempre aprofundando, sempre tem algo pra gente contemplar mais e o entendimento vai aumentando com o tempo. E aí, depois de ver essas coisas de meditação, que eu disse pra vocês que é algo bastante frequente na minha vida, como eu já contei, eu tava assim fascinada por um fragmento número 1 dos oráculos caldeus. E aí ontem eu até postei ele no Instagram,
no dia que eu tô gravando esse episódio, né, no caso. E eu percebi que, assim, ele não fala de meditação de forma explícita. Mas se você prestar atenção, você vai ver que meditação pode ser um dos caminhos. A gente tem vários caminhos para atingir algumas coisas, né, na nossa espiritualidade e varia de tradições. Mas eu vou ler para vocês aqui para finalizar. Espero que depois de ter explicado tudo isso sobre a comunicação com Hecate e sobre a importância de meditação, tudo, fique claro para você, um pouquinho mais claro o que essa mensagem tem a dizer, esse fragmento tem a dizer. Então eu vou ler aqui. Pois existe um certo inteligível que você deve perceber pela flor da mente. Pois se você inclinasse sua mente em direção a ele e o percebesse como percebendo uma coisa específica, você não o perceberia. Pois é o poder da força, visível ao redor, brilhando com divisões intelectuais. Portanto, você não deve perceber esse inteligível violentamente, mas com a chama da mente completamente estendida, que mede todas as coisas, exceto o inteligível. Você não deve percebê-lo atentamente, mas mantendo o olho puro de sua alma desviado. Você deve estender a mente vazia em direção ao inteligível para compreendê-lo, pois ele existe fora da sua mente. Então é isso, é um trecho bem complexo. Se você quiser ler de novo com calma e apreciar, eu tive que ler muitas e muitas vezes, e ainda sempre que eu leio eu percebo ali mais alguma sutileza na mensagem. Tá lá no meu Instagram, sempre deixo todos os links aqui. E é isso. Boa semana para vocês, bom Deipnon. Não sei quando que eu vou postar esse episódio, provavelmente perto do Deipnon. Então, se for o caso, bom Deipnon para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.